Quem tem filho pequeno sabe como as crianças colocam de tudo, né? Tudo que encontram pela frente na boca, porque chama a atenção. Mas além dos riscos de contaminação, é ainda mais complicado quando elas engolem objetos. O que fazer se você ver uma criança colocando algo na boca? E se você não viu? A repórter Graciela Andrade mostra pra gente. Miguel, de 3 anos, estava brincando com a irmã na sala. 1 segundo de descuido e pronto, a arte estava feita. Tatá, engoli a moeda. Aí eu perguntei pra ele se era verdade, ele pegou e falou que era. E aí, mãe, o que você fez? Eu não acreditava que ele tinha engolido. Ele falou, mamãe, eu guardei a moeda, né? Até fiquei brava com ele, mas você guardou aonde, Miguel? Guardei aqui, na minha barriga. Depois dessa, Viviane correu com o filho para o hospital e a radiografia mostrou a moeda. Eu desesperei, né? Foi um descuido mesmo bobo. Ele engoliu a moeda. Casos como esse do Miguel, que engoliu uma moeda, são mais comuns do que a gente imagina. Só neste Hospital da Criança, que é referência em casos de alta complexidade no estado de São Paulo, por semana são atendidas, em média, 5 crianças com algum tipo de objeto estranho no corpo. Como esses aqui: presilha de cabelo, parafuso, chave, agulha e pilha. Não é que ele está querendo comer alguma coisa, não está com fome, não é, isso é apenas curiosidade mesmo. E eles colocam na boca, no ouvido, no nariz, então é muito comum nas crianças pequenas esse tipo de comportamento. Foi o caso dessa fofura aí, a Nicole, de 2 anos. A mãe, por sorte, viu o que ela tinha colocado na boca, mas não conseguiu evitar que ela engolisse. Eu percebi que ela estava mexendo na bolsinha bem quietinha e mexendo a boca. E eu não tinha dado nada para ela comer. Aí eu falei, Nicole, deixa eu ver o que você tem dentro da boca. Aí eu ponhei a mão, abri e tinha o parafuso. Aí do jeito que eu fui para tirar, ela engoliu. O parafuso apareceu na radiografia do estômago da menina e foi eliminado nas fezes depois de algumas semanas. Agora a mãe redobrou os cuidados. Muito. Qualquer coisa onde ela está mexendo, nós estamos atrás, tiramos coisa de baixo, tiramos coisas de gaveta, porque tudo que ela vê, ela pega. Tiramos tudo, redobramos mesmo a atenção com ela. Se for uma moeda, se for um objeto pequeno metálico, os riscos são menores, ou são muito poucos, porque normalmente essa criança irá eliminar em alguns dias esse corpo estranho. Mas se por acaso esse corpo estranho for de maior dimensão, ou for pontiagudo, ou mesmo se ele for para o pulmão, pode colocar, às vezes, até em risco a vida da criança. Um alfinete ou uma agulha aberta, um exemplo que eu estou dando, e for para a alça intestinal, se por acaso não conseguir ser eliminado, impactar essa agulha numa alça intestinal, também pode levar à lesão dessa alça, em alguns casos uma perfuração e até ser necessário cirurgia. Foi o que aconteceu com um adolescente de 13 anos que parecia ter asma desde os 2 anos. Ele foi submetido a uma tomografia computadorizada que mostrou que tinha quase que um efeito de massa nessa região. E na reconstrução, no exame que foi feito, mostrava que tinha uma obstrução. Foi feita então uma broncoscopia nesse paciente. Pegou-se essa obstrução, tirou, e era uma tampinha de uma bola plástica que estava obstruindo há 11 anos esse brônquio. Em alguns casos, o pai não vê o fato e a criança passa desapercebida e depois ela começa a passar mal. O caso também pode ficar grave se o objeto não aparece no raio-x. O risco foi grande para um bebê de 8 meses que chegou até o Dr. Antônio. O paciente apresentava uma distensão um abdômen distendido, muita dor. E chegou na emergência do hospital, foi feita uma radiografia do abdômen e não mostrava corpo estranho. Eu fui fazer um ultrassom dessa criança, nós fomos fazer, o que foi encontrado? Que no fígado tinha uma imagem que tinha como se fosse um tubo enfiado dentro do fígado. Não dava para entender. Comunicava uma alça intestinal com o fígado penetrando no fígado. Essa criança teve que ir para a cirurgia e na cirurgia foi encontrado que ele tinha chupado um pirulito, engolido o cabo do pirulito. E o cabo do pirulito penetrou no fígado para tentar sair do estômago, penetrou no fígado e foi retirado do fígado o cabo do pirulito. Eu conversando aqui com o Dr. Antônio, lembrei de uma história que aconteceu comigo. Não foi nenhum objeto, mas eu engoli também uma bala. Eu era pequena, acho que tinha uns 10 anos, uma bala, daquelas balas durinhas coloridas. Eu estava chupando a bala, eu lembro que eu engoli e ela parou bem aqui.
e eu comecei a ficar com falta de ar. Aí minha mãe entrou em desespero, não sabia o que fazer. Ela me pegou pelos pés, me virou de ponta cabeça e fez assim. E aí a bala saiu. Depois até ficou uns dias dolorido. Mas assim, esse caso também é grave, doutor? Muito grave, porque às vezes uma bala, ou mesmo se for uma criança menor, mesmo um amendoim, etc., pode parar na região até da traqueia e impedir a respiração. E quando impede a respiração, pode ser muito grave e põe em risco a vida do paciente ou a vida da criança. E tua mãe fez a coisa que tinha que ser feita. Pode ter salvado tua vida nesse ato que ela fez. Impressionante, né? Com certeza todo mundo tem uma história como essa e é preciso ficar muito atento.